Olá, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo no canal Oração e Palavra e hoje respondendo a pergunta: quem é Jesus? Um dos nomes mais controversos da história, na qual a história do Ocidente ela é dividida antes e depois do seu nascimento. Mas quem é Jesus? Muito se tem falado a respeito dele, muito se tem procurado, muito se tem buscado, tanto na história, nas religiões. Quem é Jesus? Hoje nós vamos tentar entender quem é esse personagem da história. Importantíssimo. Centro das religiões cristãs. Este canal, ele compartilha a palavra de Deus. Estamos caminhando para os 500 inscritos, então me ajude. Compartilhe. Se você gosta dos meus vídeos, compartilhe para que mais pessoas possam estar ouvindo a palavra de Deus. E hoje, entendendo quem é Jesus. Tá? O título de hoje é Quem é Jesus? Tá? Jesus, ele é o nome mais controverso de todos os tempos. O calendário ocidental ele se divide antes e depois de Cristo. Músicas, filmes, livros foram escritos a respeito. Ele é citado nos escritos de duas das maiores religiões do mundo, cristianismo e islamismo. Aparece em textos de judeus do primeiro século, como o livro de Joséfo. Em textos antigos romanos também é citado o nome de Cristo. No século III, o cristianismo já havia se espalhado por toda a Europa. E Teodósio, no ano de 391, depois de Cristo, obviamente, tornou o cristianismo religião oficial do Império Romano. Uma religião que nasceu de um pequeno grupo de pescadores que seguiam um mestre. Havia tomado todo o Império Romano no ano de 391. Modernamente, o nome de Jesus não é ignorado nem pelo mundo pop. Em 1966, John Lennon, em uma entrevista, afirmou que os Beatles eram mais populares que Jesus na sua época. É impossível ignorar Jesus. O inimigo sabe disso. Sua principal estratégia hoje é confundir a identidade de Jesus. Seu nome é o nome que está acima de todo nome. Porém, mesmo na Bíblia, havia confusão sobre a sua identidade. E hoje, nós vamos nos debruçar sobre o conteúdo que está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, do verso 13 ao verso 17. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus ele está perguntando para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos eles vão contando para Jesus o que as pessoas pensam a respeito dele. E Pedro, depois da sua visão, provavelmente é a visão de todo o grupo que andava com Jesus sobre quem era Jesus. Em determinado momento, Pedro ele fala, quando Jesus diz para os 12 irem embora, também ele diz: para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Por mais que Pedro fosse o porta-voz do grupo, essa opinião provavelmente era a mesma opinião de todos os discípulos, uma opinião revelada pelo Pai, revelada pelo céu. Então, este é o ponto em que a gente inicia o processo. E o primeiro ponto, ele nos pergunta: quem os não discípulos da Bíblia, de Jesus da Bíblia, dizem que Jesus é? Então nós temos uma série de pessoas na Bíblia que têm opiniões a respeito de Jesus. Tá? Temos alguns julgando Jesus como uma materialização de João Batista. João Batista foi descrito por Jesus como o maior profeta que já havia vindo em Israel, superando Elias, Eliseu. Então, João Batista era reputado grandemente por Jesus. Ele é executado por Herodes pela sua pregação.
forte contra os pecados e pela manutenção da lei judaica, da Torá, e algumas pessoas acreditavam que Jesus era uma reencarnação, uma materialização de João Batista, esse que havia sido morto por Herodes, que agora voltava. O maior profeta segundo o próprio Jesus. Foi um grande mestre que definiu seu papel como aplainar os caminhos do Senhor. João sabia que viria um maior do que ele. João batizou Jesus, não se considerando digno de desatar as amarras das sandálias de Jesus. Mas ele cumpriu o que estava escrito, ele cumpriu seu ministério até que ele foi eliminado por Herodes. Mas Jesus não era uma materialização dele. Jesus e João Batista eram primos, inclusive, Isabel e Maria eram parentes. Jesus não era João Batista. Outros acreditavam que ele pudesse ser a reencarnação de Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Elias combateu centenas de profetas de Baal e venceu. Pregou ousadamente contra Jezabel e Acabe. Passou seu legado para Eliseu. Mas Jesus não era Elias e não era Eliseu. A Bíblia, o Antigo Testamento, afirma que antes do Messias viria alguém no espírito de Elias, um profeta poderoso em palavras, e Jesus reputa que esse seria João Batista. Não uma reencarnação. Até porque no Monte da Transfiguração, Elias estava lá junto com Moisés. Elias nem sequer morreu, ele foi arrebatado ao céu. Então, João Batista não era a reencarnação de Elias, mas era o profeta que viria nesse mesmo espírito. Que espírito? O Espírito Santo. Mas Jesus tampouco era Elias ou Eliseu, Jeremias ou outro profeta, ele poderia ser um profeta qualquer, não. Jesus não era um mero profeta. Jesus não era algum profeta que viria para profetizar em nome do Senhor dos Exércitos. Jesus não era um profeta. A gente começa entendendo quem não era Jesus, mas que as pessoas achavam que ele poderia ser. Anás, sacerdote, no capítulo 7 de João, no verso 52, o reputava como um enganador e indigno de ser profeta por ser galileu. Anás era um sacerdote, mas um sacerdote preconceituoso e que desconhecia as Escrituras e o poder de Deus. Jesus diz: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Anás reputava Jesus como um enganador, dizendo que da Galileia não havia nenhum profeta que poderia vir. Ele ignorava que Jesus havia nascido em Belém, ele ignorava as palavras de Jesus, porque ele tinha preconceito com a figura de Jesus. Os fariseus o consideravam não Messias por não saberem que ele havia nascido em Belém. Em Mateus 9,34, os fariseus reputavam como alguém que expulsava demônios pelo poder do príncipe dos demônios. Inclusive, Jesus diz que pecar contra o Filho do Homem, blasfemar, falar mal do Filho do Homem poderia ser perdoado, mas do Espírito Santo isso não poderia ser perdoado. Aqui nós temos pessoas que reputam Jesus como alguém inspirado pelo próprio inimigo. Alguém que expulsava espíritos malignos pelo poder de espíritos malignos. Inclusive, nesse momento, Jesus fala que uma casa dividida contra si mesmo não subsistiria. Seja por parte do povo que nutria certo carinho por Jesus, ou pelos fariseus e os sacerdotes que o viam como uma ameaça, o certo é que Jesus não foi aceito pelo seu povo. A história de Jesus com a Ciro-Fenícia nos mostra que Jesus foi enviado primeiramente ao povo judeu, aos quais foram confiadas as Escrituras. Os judeus, os hebreus, eles esperavam pela vinda de um Messias, mas a sua imagem do Messias não permitiram que eles reconhecessem em Jesus esse Messias. Muitos esperavam um líder político, muitos esperavam um rei militar, mas Jesus veio como servo sofredor para pagar o preço dos nossos pecados. Jesus é o mestre, Jesus é aquele que veio para nos salvar, mas o seu povo não o reconheceu. A Bíblia fala:
veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. João atesta isso. João atesta que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de virtude e poder. Mas ele veio para os seus, e os seus não o receberam. João 1,11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Segundo ponto. Quem é Jesus para os grupos religiosos de hoje? Para a maioria dos judeus, Jesus foi um rabino e um líder religioso, mas não o Messias. Alguns grupos judaicos consideram um reformador, enquanto outros veem o cristianismo como uma dissidência do judaísmo. Então, os judeus não messiânicos, porque hoje já existem judeus messiânicos que aceitam que Jesus é o Messias, os judeus não messiânicos consideram Jesus um rabino, um mestre, que veio para trazer uma reforma moral a respeito da Torá, mas ele não é o Messias, ele não é o filho de Davi esperado, ele não é esse rei que viria para libertar Israel do jugo da opressão. O judeu Gamaliel, na Bíblia, ele atesta: então lhes disse, israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Gamaliel foi mestre do apóstolo Paulo, e ele aconselhava os judeus a deixarem a pregação, porque se fosse algo humano, não permaneceria. E nós percebemos que Jesus mudou completamente a história, mostrando que não era algo humano, mas muitos judeus continuam com essa mesma visão, que Jesus era apenas um mestre judeu e que não era o Messias prometido. No Espiritismo, Jesus é visto como um espírito evoluído, um guia moral e um exemplo de perfeição espiritual, mas não o reconhecem como Deus, como divino. Hebreus 9, 27, da questão de espíritos que voltam frequentemente, vão evoluindo com o tempo. Hebreus 9, 27 fala: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrenta o juízo. A Bíblia, ela não prevê a ideia de que um espírito venha e reencarne várias e várias vezes para que ele vá evoluindo. Então, os espíritas não reconhecem Jesus como Deus, mas como um espírito que vem evoluindo. Mas essa não é uma visão bíblica, ela não tem amparo nas escrituras. No Islã, Jesus, ou Isa, é um dos grandes profetas enviados por Deus, mas não é considerado divino. Os muçulmanos acreditam que ele nasceu de uma virgem, realizou milagres e ascendeu aos céus sem ter sido crucificado. Então, para o islamismo, havia ainda um profeta que seria Mohammed ou Maomé. Então, Jesus, o Isa, ele foi um profeta, mas ele não é o centro da história. O islamismo é uma religião posterior a Jesus, por isso cita, porém, a Bíblia o considera divino e considera que ele é o Messias prometido, o profeta que viria após Moisés. Mas o islamismo não segue essa vertente. Algumas correntes filosóficas e acadêmicas veem Jesus como um líder revolucionário, um mestre moral ou um personagem mitológico cuja história foi moldada ao longo dos séculos. Aqui vem a ideia de tentar recriar um Jesus histórico, mas não existem documentos exceto do Cristo da fé. Muitas pessoas que consideram a possibilidade de que alguém nasça de uma virgem, que não consideram a possibilidade de que existam milagres, que não concebem a possibilidade da ressurreição, entendem Jesus como um mestre revolucionário, um líder da sua época,
mas que não tem em si a divindade. Tá? Ele é um líder moral, ele é um exemplo a ser seguido, mas nada mais do que isso. Existe também o Jesus gnóstico, que é uma interpretação de Jesus dentro do contexto do gnosticismo, uma corrente espiritual que enfatiza o conhecimento esotérico, ou a gnosis, como um caminho para a salvação. Diferente das tradições cristãs ortodoxas, os gnósticos viam Jesus não apenas como um líder religioso, mas como um emissário divino que veio revelar verdades ocultas sobre a existência. Para os gnósticos, não é Jesus que salva, mas o conhecimento. Inclusive, Irineu de Leão, bispo do século I, combateu esse pensamento na sua obra-prima, Contra as Heresias. Evangelho de Judas e Tomé são dessa linha, e diferentemente do que muitos pensam, eram livros conhecidos pelos cristãos do século I e II, mas não se harmonizavam com o que acreditava a igreja da época. Tanto que é nesse contexto que se molda o termo católico. O que significa igreja católica? Significa igreja universal ou de todos. A igreja universal do reino de Deus usa o mesmo termo, só que em português. O que eles faziam? Eles faziam a comparação entre a igreja católica, a igreja de todos, a igreja universal, e a igreja segregada, que era a igreja dos gnósticos, que tinham conhecimento oculto apenas para os iniciados. O cristianismo ele se moldava como uma fé que ela era compartilhada com todos e da qual não havia conhecimentos secretos, haviam conhecimentos públicos que eram lidos e revelados a todas as pessoas. Tá? Essa é a visão que religiões e filosofia têm a respeito de Jesus. Algumas são negativas, algumas são positivas, cada um tenta explicar o fenômeno Jesus de alguma maneira, negando-lhe a divindade, negando-lhe a exclusividade, negando-lhe sua natureza divina. Não é necessariamente dizendo que Jesus não existiu que as pessoas tentam ignorar o que ele disse, mas muitas vezes o que as filosofias e as religiões tentam é confundir o povo sobre quem efetivamente é Jesus. E então, como nosso terceiro ponto, a questão é: quem é Jesus de verdade? Quem é Jesus? E Pedro afirma, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo não é um sobrenome. Muitas vezes a gente pensa, Jesus Cristo. Jesus é o nome, Cristo é o sobrenome. Não. É um título. Significa ungido. Era o Messias, ou Maciá, que também significa ungido. Esperado pelos judeus. Era aquele que foi profetizado por Moisés como um outro profeta igual a Moisés, maior do que Moisés. Era o descendente que foi prometido para Abraão. Paulo fala que foi prometido a um descendente, a semente de Abraão. Esse é Jesus. Era o filho prometido a Davi, que reinaria para sempre. Salomão não reinou para sempre. Quem reina para sempre é Jesus. É o que Isaías viu centenas e contou centenas de anos antes. O livro de Isaías é maravilhoso porque ele conta toda a história de Jesus centenas de anos antes de tudo acontecer. Ele é quem todos esperavam, mas não foram capazes de reconhecer. Os judeus esperavam e muitos continuam esperando um líder político que libertaria a Palestina do domínio romano. Mas Jesus falava de si mesmo. Jesus veio estabelecer um reino celestial e não terreno. Diante de Pilatos, Jesus disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. João 18, 36 e 37. Jesus está diante do emissário do imperador e ele diz: o meu reino não é desse mundo.
Eu nasci para ser rei, eu nasci para contar a verdade, mas não se engane, o meu reino não é humano, o meu reino não é terreno, o meu reino não é político, eu não vim para estabelecer um novo governo humano, eu vim para estabelecer um governo celestial. E Jesus ainda diz, olha, se eu precisasse reinar de forma humana, o meu pai enviaria os seus exércitos, e o exército romano não seria capaz de vencer os anjos. Mas Jesus diz, pode me colocar na cruz, porque o meu reino, ele é espiritual, e para que ele se cumpra plenamente, precisa se cumprir tudo aquilo que foi profetizado a meu respeito. Jesus, ele se apresenta como Deus. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Isso está lá em João 14, 8 a 9. Tá? Jesus está dizendo, olha, vocês não precisam ver a Deus porque vocês estão me vendo. E aqui não é uma questão de ver a Deus no ser humano. Aqui é uma questão de ver a Deus nele mesmo. Em Jesus, ele está dizendo, eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai, vê a mim. Se vocês não acreditam em mim, em outro ponto ele fala, creiam pelas obras do Pai que eu faço. Jesus, ele se reputa, ele se mostra como Deus. Ele se põe em posição de igualdade. Os judeus perceberam isso. Os judeus muitas vezes o questionavam a esse respeito. Em nenhum momento ele negou. Em nenhum momento ele disse que não era. Em todos os momentos ele afirma, eu e o Pai somos um. E não é simplesmente por uma questão de afinidade, é por uma questão de natureza. Seus discípulos, após a ressurreição, o reputavam como Deus. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé, o incrédulo, em João 20 e 28, ele olha para Jesus, ele toca nas mãos de Jesus, ele toca nas feridas de Jesus e ele diz, Deus meu, olhando para Jesus. Naquele momento, Tomé chama Jesus de Deus, que não nega ser Deus. Posteriormente, em um concílio, Atanásio ele vai estabelecer o princípio da divindade de Jesus contra o arianismo, afirmando que essa é a crença da igreja ao longo de toda a sua história até aquele momento, quando Constantino chama esse concílio para estudar a questão, Atanásio atesta, olha, Jesus é reputado como Deus ao longo de toda a época da igreja cristã. Os discípulos o consideravam assim. Pedro considerava assim. Paulo o considerava assim. Os discípulos, depois da ressurreição de Jesus, o consideravam como Deus. Jesus se define como um mestre e senhor que serve. Um mestre servidor. João 13, 13 a 15. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Tá? Aqui o importante nesse ponto é que Jesus se atribui o título de mestre e senhor. Senhor aqui é Kyrios, tá? Que é um termo também divino, essa soberania, é o mesmo termo que substituía Adonai, que é Senhor para o Antigo Testamento. Basicamente, ele se coloca na posição de ser o Yahvé. Mas ele diz, mesmo eu sendo o Senhor e mestre, eu vim para servir, não para ser servido. Ele fala em determinado outro momento. Paulo atesta que Deus trabalha, que Deus dá a chuva a bons e maus. A Bíblia fala que não existe Deus como nosso Deus que trabalha em favor daqueles que o buscam. Os deuses do mundo querem ser servidos. O Deus verdadeiro que vem em Jesus escolheu servir e espera que a sua igreja sirva também. Jesus se colocou como único caminho.
Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Jesus não dá outra opção. Jesus não diz que é só seguir um conjunto de doutrinas. Jesus não diz que virão outros exemplos. Jesus diz: olha, a única forma de ir até o Pai sou eu. Sou eu. Jesus afirma que ele é o único caminho. Jesus também ele recebe adoração. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Mateus 28:9. Apenas Deus poderia receber adoração. O Antigo Testamento é claro. Somente a Deus devemos prestar culto. Jesus aceitou a adoração, estabelecendo a sua divindade. Jesus claramente se coloca como Deus. Seus discípulos o consideram assim. Jesus claramente se mostra como alguém sem o qual não existe esperança. Não são obras, não é apenas seu exemplo. É o seu sacrifício que nos garante a vida. Na sequência da confissão de Pedro, Jesus reafirma sua missão. Mateus 16:20-21. Então advertiu seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo, o Messias. Jesus está se estabelecendo aqui como o Messias prometido. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Jesus está dizendo aos seus discípulos: eu sou o Cristo, e a minha missão ela só estará completa no momento em que o meu sacrifício for completo. Jesus veio para morrer na cruz em favor dos nossos pecados. É a única esperança, é o único caminho de salvação. É a única forma de nos encontrarmos com Deus. Ele fala: eu sou. Eu sou também é a forma como Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, se revela. Yahvé é: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Conclusão. Josh McDowell, no seu livro Evidências que Exigem o Veredito, afirma: ou Jesus é um lunático, ou um mentiroso, ou é quem diz que é. Não existe a possibilidade de ser um mestre moral, simplesmente. Suas afirmações acerca de si mesmo são muito fortes e específicas. Sua exclusividade deriva da sua natureza divina. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 5 a 11. Josh McDowell, ele coloca o ponto. Não é possível ouvir o que a Bíblia fala a respeito de Jesus e fugir dessas três situações. Ou Jesus era um lunático, porque ele acreditava no que dizia e isso não é verdade. Ou ele era um mentiroso, porque ele falava mentiras a respeito de si mesmo. Ou ele era exatamente quem ele era. É necessário agora que você, que está me ouvindo, tome a sua decisão. Josh McDowell, nesse livro, ele vai pontuar que as evidências são muito fortes para que Jesus seja exatamente quem ele disse que era. Um lunático não teria a coerência que ele tinha. Um mentiroso não teria inspirado seus discípulos a morrer por ele, sabendo que aquilo era uma mentira. Jesus, sendo o que é, exige que nós nos entreguemos a ele inteiramente e o reputemos como o único Deus verdadeiro. Jesus é o único Deus verdadeiro. Jesus veio para pagar o preço pelos nossos pecados. Jesus veio para que eu e você pudéssemos ser salvos.
E se você que viu esse vídeo hoje creu nessa mensagem, ore comigo. Senhor Jesus, hoje eu te chamo para morar no meu coração. Hoje eu te chamo para ser o Senhor da minha vida. Eu creio que o Senhor é Deus, que o Senhor encarnou e que o Senhor veio para se tornar o motivo da minha salvação. Entra no meu coração, toma conta da minha vida e me leva ao Pai junto contigo. Por hoje é só, povo de Deus. Continuem comigo, compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Compartilhe o vídeo, curta, se inscreva no meu canal. Vamos juntos rumo aos 500 inscritos. Você me ajuda muito. Abraço.